Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. Muito boa noite, pessoal. Boa noite a todas, boa noite a todos vocês. Para esta aula, chegamos aqui para mais uma aula ao vivo aqui do meu canal do YouTube. A primeira aula ao vivo desse ano de 2022. Quem diria, hein, gente? Tive um período de férias, coloquei algumas aulas que já haviam acontecido, né, gente? Tirar umas férias aí, merecidas, não é isso? Muita gente que está nas minhas redes sociais, eu coloquei também algumas fotos das férias aqui no meu canal do YouTube, com a minha amada irmã Larissa. Nós viajamos aqui por Portugal, e agora fiz muitos vídeos das viagens de Vassoler, então foram férias barra trabalho, né? Porque vocês vão ver muitos vídeos dessa minha viagem com a minha irmã Larissa nas viagens de Vassoler, mas agora retornamos às aulas ao vivo todas as quintas-feiras, às 18 horas e 20 minutos, horário de Brasília, no Brasil. Tá bom, gente? Feliz 2022 para vocês, que nós tenhamos um ano de expectativa de um país melhor, de um Brasil outro a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Quero deixar aqui um grande abraço, porque vocês sabem que tem eleição presidencial e que nós votemos com consciência política para mudarmos os rumos apocalípticos em que o Brasil se viu naufragado nos últimos anos. Não é isso, gente? Então, desejo um grande abraço, mando um grande abraço a todas e a todos, feliz ano novo, e vamos dando um like no vídeo, vamos curtindo esse vídeo, vamos disseminar esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando pela primeira vez a esse meu canal do YouTube, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no meu canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e olha, participe aqui no chat. Olha lá o Rômulo Maia, tá aí o Rômulo Maia falando salve professor. Olha o Rômulo, também tem aqui a Maria Lúcia Leite dando um feliz 2022 a todas e a todos. Olha ali a Maria de Lourdes de BH, a cidade com o nome lindíssimo de Belo Horizonte ou Belzonte, como dizem aí os moradores e as moradoras desse enclave mineiro, do capital das Minas Gerais. Gente, o tema da aula de hoje me parece instigante. Espero que instigue bastante a todas e a todos vocês. Camus, o grande escritor francês Albert Camus, era um ateu que queria acreditar em Deus? Esse é o tema, essa é a pergunta-tema da nossa aula de hoje, 20 de janeiro de 2022. Então, nós vamos começar já já a falar sobre isso. Antes, eu quero dar um recado, porque quando eu abro inscrições para os cursos que eu ministro pelo Zoom, eu abro geralmente na segunda-feira para pegar, né, o primeiro dia da semana, e quando chega a quinta-feira eu divulgo nos meus cursos aqui. Só que hoje, graças a Deus, aconteceu um fenômeno aí maravilhoso. As vagas desse curso aqui já acabaram, mas calma, eu vou divulgar para vocês. Gente, vocês estão vendo aqui na tela a foto de divulgação do curso que eu vou ministrar, abrindo a série. Vamos lá. Vocês aí querem ler os clássicos da literatura, né? Todo mundo tem uma desculpa para não ler os clássicos, quer dizer, porque ainda não leu os clássicos. Todo mundo diz que quer ler, mas poucas e poucos de fato leem, né? E eu quero incentivar vocês a lerem grandes clássicos da literatura. Então, agora em 2022, o pessoal que já acompanha o meu trabalho sabe que eu venho ministrando uma série de cursos sobre literatura pelo Zoom. Desde outubro de 2020 até dezembro do ano passado, 2021, eu ministrei 13 cursos sobre o mestre russo Fyodor Dostoiévski. Agora, em 2022, eu abri uma série de cursos sobre grandes obras da literatura, e o primeiro curso dessa série é sobre o grande Albert Camus.
tema da aula de hoje, inclusive, né? Então a gente vai falar sobre o romance O Estrangeiro, que é pequeno só na sua extensão, que é um livro que tem pouco mais de 100 páginas, mas é uma obra-prima do Albert Camus. E eu abri as vagas para esse curso que vai ser ministrado pelo Zoom. Vocês estão vendo aí os dias das aulas, dias 29 de janeiro, 5, 12 e 19 de fevereiro, 4 sábados, das 11 da manhã à 1 da tarde. Eu abri as inscrições para esse curso na segunda-feira, e hoje, apenas 4 dias depois de inscrições abertas, caput, não há mais vagas. Mas calma, deixa eu colocar aqui para vocês um recado, e aí quem quiser aproveitar esse recado que eu vou dar, pode fazer o que pode seguir a recomendação aqui, ó. Olha lá. Olha só, gente, é o seguinte, ó, vejam aqui. Vejam só. Aqui vocês têm um recado, que é o seguinte: todas as vagas do curso para o romance o estrangeiro na plataforma Simpla, que é a plataforma por meio da qual se dão as inscrições, todas as vagas já foram ocupadas, tá? Só que pode haver, vejam vocês aqui, prestem atenção, pode haver alguma vaga remanescente de alguma pré-inscrição que não se confirme. Quem quiser entrar na lista de espera para ter uma vaga, não só para ter acesso às aulas gravadas, mas para ter acesso às aulas ao vivo, tá aqui o meu e-mail na tela, aqui da aula no YouTube, porque essa aula está sendo transmitida também pelas minhas redes sociais, né? O Facebook e o Instagram. Se você está no Facebook e no Instagram, na página do Facebook Professor Flávio Ricardo Vassoler, ou se você está no meu Instagram, na live do Instagram, pode vir aqui para o YouTube, e esse é o meu e-mail, o even_endevir@yahoo.com.br. Aí você pode congelar a página, copiar o e-mail, mandar um e-mail, falar: professor Vassoler, eu gostaria de entrar na lista de espera para ter acesso às aulas pelo Zoom do curso sobre o estrangeiro. É garantia de que quem entrar na lista de espera vai conseguir entrar na turma do Zoom? Não. Mas quem se inscrever no curso, tá? Junto a mim, vai poder ter acesso às gravações das aulas. E tem um plus, tem um mais aí, tem um negócio a mais nesse curso. Quem se inscrever nesse curso sobre o romance estrangeiro vai ter acesso de lambuja às aulas de lambuja em São Paulo, que a gente fala em adição, né? Vai ter tem uma promoção. Você se inscreve em um curso e ganha 2. Quem se inscrever no curso sobre o romance O Estrangeiro vai ter acesso às aulas de um curso que eu ministrei sobre Dostoiévski e Camus no ano passado, em 2021. É possível imaginar Sísifo feliz? Diálogos entre Dostoiévski e Camus sobre o absurdo. Então, tá aqui, ó. É só me mandar um e-mail. Manda um e-mail aqui pro professor Vassoler. Fala: Vassoler, eu quero fazer parte da lista de espera. Como é que eu faço para me inscrever? Aí eu passo lá os procedimentos para vocês. Vocês vão fazer um Pix para mim aí, vão se inscrever. E aí, o valor acessível e democrático, tá, gente? Longo tempo para ter acesso às gravações das aulas. Que mais? Tem certificado digital de participação com carga horária do curso apresentada aí. Então, vocês estão bem na foto, né, gente? Estão bem na foto ou não estão? É isso aí. Tá aí, anotaram? Anotaram aí, gente? Então, eu espero que vocês, quem não se inscreveu pela Sim, porque às vezes o pessoal fala assim: poxa, Vassoler, eu ia deixar para eu me inscrever no dia que virasse o cartão. Eu ia deixar para me inscrever semana que vem. Gente, posso dizer a vocês uma coisa? Até hoje, graças a Deus, não teve um curso um curso meu cujas inscrições se abriram que o período de, vamos dizer assim, cujo período de inscrição durou mais de uma semana. E é muito bom, né, gente? Que sinal que a procura está muito boa, e eu agradeço a todas e a todos vocês pelo interesse no meu trabalho, tá bom? Estou vendo aqui o pessoal no Instagram que se inscreveu, olha, tem a Elana que se inscreveu, tem o Eduardo que se inscreveu, tem o pessoal, a Maria Lúcia se inscreveu, ó, a Kelly tá falando aqui, ó, já li o Estrangeiro 3 vezes, acho instigante. Kelly, minha querida, se inscreva, manda aqui um e-mail pro Vassoler, tá bom, querida? Tá aqui, ó, para você se inscrever, tá bom, gente? Então é isso aí. Muito obrigado pela audiência de vocês, por vocês estarem aqui. Bem-vindas e bem-vindos.
Vamos começar aqui. Como é que vai funcionar a dinâmica dessa aula? Vamos explicar para vocês aqui. Essa aula vai ter aqui ao redor de uns 50 minutos, tá, gente? Ela vai, portanto, aí, estou fazendo as contas com o horário do Brasil, ela vai aí até umas, fazer umas contas aqui, até umas 7h20, não, 7h20 não, até umas 7h10, horário do Brasil aí, tá bom? Horário do Brasil. Estou fazendo as contas de cabeça aqui, porque aqui em Portugal são 3 horas a mais, né? Estou em Braga, aqui em Portugal. E depois eu vou abrir para as perguntas de vocês. Quem quiser apoiar financeiramente esse canal, ajudar o meu trabalho nesse canal do YouTube, que é profissional, um canal monetizado, canal através do qual eu desenvolvo meu trabalho, né? Meu trabalho está na universidade aqui em Portugal, mas eu sou um nômade digital também. Ou seja, eu trabalho com a internet. Então, se você quiser me ajudar a profissionalizar cada vez mais o meu trabalho, você pode fazer os meus cursos pelo Zoom e você também pode apoiar o meu canal do YouTube. Como é que você pode apoiar o meu canal do YouTube? Você que está aqui assistindo a essa aula ao vivo, sabe que tem um chat aqui do lado. Se você tiver com essa página do YouTube aberta no computador, o chat está na parte direita aí da sua tela. Se você tiver no celular, o chat está embaixo. Pois embaixo do chat você vai encontrar um retângulozinho com um cifrão. Ao clicar nesse retângulozinho embaixo do chat, vão se abrir algumas abas. A primeira aba que vai se abrir, agora, bom, vão se abrir 3 abas. A aba do Super Sticker, que é mandar uma saudação paga aqui para o Vassoler. A aba do Super Chat, que é mandar uma pergunta paga para o Vassoler. E a aba do Tornar-se Membro. Nós temos muitos membros humanistas e muitas membros humanistas aqui no meu canal. Eu agradeço muito a vocês. E vocês podem apoiar dessa forma. Quem mandar um Super Chat, que é uma pergunta paga, vai receber a resposta para a pergunta imediatamente. É só mandar o superchat que o Vassoler vai lá para a aula e responde a pergunta. Depois da parte expositiva da aula, eu vou abrir para as perguntas de vocês aqui. E eu peço que vocês, quando forem mandar as perguntas aqui no chat do YouTube, que vocês o façam, por favor, em caixa alta, para eu saber que vocês estão conversando comigo. Tá bom? E vale isso aí para o pessoal do Instagram também. Mandem as perguntas aqui que depois eu vou lendo, tá bom? Mas eu peço para o pessoal do Instagram vir aqui para o YouTube. O YouTube é o carro-chefe, gente. Canal do YouTube Flávio Ricardo Vassoler. Aliás, já quero agradecer a vocês de antemão, porque nós estamos caminhando para 26 mil pessoas nesse canal do YouTube. É mole, gente? É isso aí. Estamos lotando o estádio Paulo Machado de Carvalho, o corintiano Pacaembu. Já já tem um Pacaembu lotado de seguidores e seguidoras aqui do meu canal do YouTube. Tá bom, gente? Muito obrigado, então. Vamos que vamos. Albert Camus, era um ateu que queria acreditar em Deus. Vamos discutir isso aí. E aí eu peço para você que está assistindo a essa aula que abra a sua cabeça, que assista a essa aula com o princípio da dúvida e que, ao fim e ao cabo, reflita sobre por que eu vou chamar o Camus de um proto-espiritualista, mesmo sendo ateu. Vocês vão ver isso. Ô Vassoler, você é especialista em dar nó em pingo d'água? Quase, gente, quase. Né? Há quem chame de advogado do diabo. Aqui seria o advogado de Deus? Vamos ver. Vamos ver como é que vai ser, né, gente? Vamos ver como é que vai ser essa questão aqui. Então vamos lá. No livro O Mito de Sísifo, né, esse ensaio belíssimo do Camus, nós temos uma sentença que arremata o livro, que é um paradoxo. Vocês já ouviram falar do Sísifo, não? Já ouviram falar dele? Eu vou sintetizar aqui a trajetória trágica do nosso querido Sísifo, e ninguém queria estar na situação dele, viu, gente? O Sísifo foi condenado pelos deuses, imaginem vocês. Sísifo foi condenado pelos deuses gregos a rolar uma pedra morro acima. Ô, Vassoler, isso aí não é tanto problema não, porque ele poderia integrar a banda Rolling Stone, não é isso? Quem dera, hein, gente? Quem dera, hein? Será que o apelido do Sísifo é Mick Jagger? Será, gente? Vamos ver a situação aqui. Então, o Sísifo foi condenado a rolar uma pesada pedra morro acima. Aí o pessoal vai chegar assim, ô Vassoler, até aí, tranquilo.
Porque se o cara alcançar o cume da montanha, né, ele vai poder jogar a pedra, ele vai poder apitar, chamar o seu amigo Isaac Newton, Sir Isaac Newton, para a pedra rolar morra abaixo. Ô, gente, mas quem pensar isso aí está subestimando os deuses, né? E as deusas, não é isso? Por quê? Porque os deuses não permitem que Sísifo role a pedra até o cume da montanha. Ô, Vassoler, tô entendendo bem? Quer dizer então que o camarada vai ficar rolando essa pedra de forma inglória, sem poder chegar ao cume da montanha para usar a gravidade a seu favor e se desvencilhar da pedra? Exatamente isso. Ô, Vassoler, mas por que o cara não larga a pedra então? Porque não pode. Se ele largar a pedra passa por cima dele. Ô, Vassoler, é isso que eu tô entendendo. O cara tá condenado eternamente a rolar uma pedra morro acima sem poder se livrar desse fardo? Quer dizer que o fardo do Sísifo se confunde com a própria trajetória do Sísifo? Quer dizer que viver para o Sísifo é ser condenado a cada instante? Porque pensem, um cara que está numa prisão, Dostoiévski, o grande escritor russo Fyodor Dostoiévski, já foi um detento. Né? Oscar Wilde, também, grande escritor de origem irlandesa, foi um detento. Não é isso? Eles foram detentos, foram presos, foram condenados, ambos injustamente, ambos. Mas você não vai me dizer, né, Vassoler, que a todo momento na prisão o cara se sente recluso. Não, tem momento na prisão, o cara fica lembrando da vida dele, né? O cara fica lembrando do casamento, do amor, o cara fica lembrando de uma situação da mãe, do pai. O Sísifo não pode fazer isso. Ele não consegue ter um distanciamento da sua situação de cativo em nenhum momento. Ô, Vassolé, mas esses deuses aí da mitologia grega são sádicos, hein? Bota sádicos nisso, gente. Vocês estão percebendo ou não? E aí, vocês sabem o que Camus, entendendo essa tragicidade do Sísifo, vocês sabem o que o Camus diz na última frase, na última sentença do seu belíssimo ensaio O Mito de Sísifo? Camus diz assim: Il faut imaginer Sisyphe heureux. É preciso imaginar Sísifo feliz. Vou repetir. Il faut imaginer Sisyphe heureux. É preciso imaginar Sísifo feliz. Ô Vassoler, o Camus tá de brincadeira com a gente? O cara não vai se desvencilhar da pedra. O cara, a cada instante, tem que rolar a pedra. A cada instante o cara tá lá, não consegue se desvencilhar da pedra, não descansa, não tem um relaxamento, não tem um momento de alegria. Ele precisa rolar essa pedra morro acima, eternamente. É isso? Quase. Não eternamente. Porque ele vai morrer. Quer dizer, então, Vassoler, que o prêmio para o cara ter rolado a pedra numa condenação trágica é que a pedra, ao fim e ao cabo, passe por cima dele? É. Ou seja, o cara rola para se desvencilhar da pedra, não vai se desvencilhar, a pedra vai suplantá-lo, vai soterrá-lo, e esse é o prêmio que ele ganha, a morte? Exatamente. E por que as pessoas que já imaginaram, que já se colocaram na situação do Sísifo, vão pensar: por que rolar essa pedra? Para que rolar essa pedra? E essa é a grande percepção do Camus. Porque algumas pessoas podem não querer esperar o desenlace fatal e inescapável, que a pedra passe por cima delas. Algumas pessoas podem querer não mais rolar a pedra. Sísifo poderia querer não mais rolar a pedra. É por isso que o mito de Sísifo começa da seguinte maneira: Il y a seulement une question vraiment philosophique, c'est du suicide. Só existe uma questão verdadeiramente filosófica: o suicídio. Vocês estão percebendo? Grande Albert Camus, escritor nascido na Argélia e depois radicado na França. A França imperialista, né? Foi um país que colonizou a Argélia
e essa arbitrariedade acabou no pós-Segunda Guerra Mundial, e o Camus se radicou, né? Camus da classe operária, da classe trabalhadora, filho da classe trabalhadora, um menino de origem pobre em Argel. E o Camus teve essa percepção simplesmente genial. Por que rolar uma pedra? Por que viver uma vida que é um vale de lágrimas, que encontra como síntese a rolagem brutal de uma pedra morro acima, morro que nos vai soterrar? Por que continuar vivendo? Por que não deixar que a pedra passe por cima de nós? E é por isso que Camus usa o imperativo il faut, é preciso. Il faut imaginer Sisyphe heureux. É preciso imaginar Sísifo feliz. Sabe por quê? Camus usou o imperativo? Porque Camus, muito inteligente, muito criativo, muito sagaz, percebeu que talvez não fosse possível imaginar Sísifo feliz. Estão compreendendo o dilema? E aí entra a questão. Vassoler, Camus acreditava em Deus? Não. Camus era ateu. Mas o que eu quero mostrar a vocês, a partir do início dessa minha fala, dessa minha aula, é que o ateísmo do Camus era tão paradoxal, e o paradoxo já está contido nessa dimensão de é preciso imaginar Sísifo feliz, que Camus dilata o seu ateísmo em direção à dúvida, a ponto de haver uma expectativa de além-mundo, uma expectativa do que eu vou chamar de pujança da ilusão, pujança de uma fé, que a princípio seria imanente, seria intramundana, dentro desse mundo, mas que numa situação tão aberrante, tão aterradora quanto a do Sísifo, pressuporia um além-mundo, mas pressupõe algo que não está dado, que está na dimensão da fé. Vamos falar sobre isso, que é o seguinte. Se nós pensarmos sobre o ateísmo stricto sensu, e eu já falei sobre isso muitas vezes aqui no meu canal do YouTube, o ateísmo é uma profissão de fé. Aí vocês vão falar, como assim, Vassoler? Como assim? O ateu não acredita em nada, a ateia não acredita em nada. Bom, aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. O universo já está mapeado? A gente conhece o universo como um todo? Vocês vão me responder que não. Como é que eu posso saber, então, o que é finito e o que é infinito? Se há ou não uma inteligência universal ou inteligências universais? Será que o fato de algo estar em vias de ser conhecido ou ser potencialmente cognoscível, será que esse fato implica que algo não existe ou não exista? Não. Na verdade, uma postura racionalmente coerente, a meu ver, é a postura do agnosticismo. Não tenho certeza, tenho dúvida. E aí, quando eu falo isso, algumas pessoas vêm aqui no meu canal, e todas as posições nesse canal, desde que democráticas e desde que colocadas com civilidade, com cordialidade, com educação, né? Esse é um canal em que eu trato as diferenças, as divergências com democracia, com respeito. Muitas pessoas vêm aqui me dizer: o ônus da prova pertence a quem acredita. Por quê? Por quê? Ué, o ateu não está dizendo que não existe? Então ele acredita. Se uma pessoa ateia diz não existe Deus, não existem deuses, não existe uma inteligência maior, não existe uma razão, um sentido para o cosmos, essa pessoa está dizendo isso baseado em quê? Na falta de evidências? A falta de evidências implica a assertividade da evidência de falta? Vocês estão percebendo? Esse meu jogo de palavras, que é um conceito de abertura? Falta de evidência é evidência de falta? Não. Não sei. Então,
Existe aqui no ateísmo, de base, uma profissão de fé de um materialismo bem próprio à razão técnico-científica da modernidade. Há uma tradição materialista da modernidade que se ramifica à esquerda e à direita, em movimentos políticos, como na academia, na universidade, que coloca um a priori de que não existe Deus, de que não existe a espiritualidade, de que não existe vida após a morte, de que não existe consciência, mente depois da finitude da matéria tal como nós a compreendemos. Agora há pouco, hoje, e quero mandar um grande abraço, eu estive com Humberto Schubert e com o Alexander Moreira, ambos professores da Universidade Federal de Juiz de Fora, e que fazem parte, ambos, do Núcleo de Pesquisas em Espiritualidade e Saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora. E o professor Humberto e o professor Alexander compartilharam comigo muitas perspectivas de suas pesquisas sobre espiritualidade. O professor Alexander na área da medicina, das pesquisas empíricas, da epistemologia, e o professor Humberto na área da filosofia. E eles vão publicar agora, me disseram que em meados do ano, e eu farei uma resenha aqui no meu canal do YouTube, eles vão publicar um livro sobre algumas evidências de vida após a morte. Vocês ouviram bem? Eu estou falando todas as palavras com muita clareza aqui para vocês. Vida após a morte, consciência após a morte. Vassoler, esse é um anátema, não existe. É mesmo? Quem disse? Você tem certeza disso? Ué, como é que a gente pode afirmar uma coisa assim? Vamos estudar. Gente, vamos nos abrir para essa possibilidade. Possibilidade não é assertividade, não é certeza. Como é que se estrutura o pensamento científico no sentido mais antidogmático? Nós temos uma hipótese, ou seja, uma tese que não é uma tese insuficiente, porque ela é hipo, porque ela não está comprovada, e uma hipótese pode ou não vir a ser comprovada para virar uma tese. E os estudos estão sendo feitos nesse sentido nos mais diferentes locais do mundo. E o professor Alexander hoje chegou a dizer que o Brasil é o quinto maior país de pesquisa sobre a espiritualidade no mundo. Então, eu agora vou começar a atuar em parceria com o pessoal do Núcleo de Pesquisas em Espiritualidade e Saúde. Vocês vão ver o professor Alexander, o professor Humberto aqui no meu canal do YouTube. Eu estarei junto com o pessoal do NUPS. Eu vou ministrar ali aulas, palestras. Nós faremos uma parceria, porque nós temos uma missão aqui, aquilo que consideramos até uma missão, um sentido comum. Divulgar essas dimensões sobre a espiritualidade, o divino, o sagrado e as experiências que algumas pessoas podem chamar de místicas, outras pessoas podem chamar de mediúnicas, outras pessoas podem chamar de transcendentes. Todas as profissões de fé, inclusive a ausência de profissão de fé, que é o ateísmo, que eu estou dizendo que é também uma profissão de fé, todas as profissões de fé são bem-vindas aqui ao NUPS, Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora, e a esse canal do YouTube. Vocês estão percebendo? Então, gente, eu quero dizer a vocês, depois de falar isso, o seguinte. Quero fazer uma pergunta para vocês, e vocês vão aqui, ó. Vocês respondam aqui no chat do YouTube, respondam aqui no Instagram, e respondam aí no Facebook, vocês que estiverem no Facebook. Por que vocês acordaram hoje? Respondam para mim. Por que vocês acordaram? Pode colocar aqui no YouTube, pode colocar aqui no Instagram. Por que vocês acordaram hoje? Ah, Vassolé, que pergunta. Pô, eu acordei hoje porque eu tinha que acordar. Não, acordei porque eu tinha que trabalhar, eu acordei porque eu tinha que fazer um trabalho da faculdade, acordei que eu tinha que escrever minha dissertação de mestrado, minha tese de doutorado, eu acordei porque precisava levar meu filho, minha filha para o médico. Sei lá qual o motivo. Ah, Vassoler, acordei, fui acordada, estava do lado da pessoa que eu amo. Ó, parabéns, hein? Parabéns para você, que estava numa situação bonita dessa. Aliás, todas as situações o são, né? Mas essa aí é bem especial, uma situação romântica, amorosa, né, gente? Muito bem. Essa resposta não é verdadeira, não. Ou é só parcialmente verdadeira. Por quê?
Porque o que ela escamoteia, o que ela esconde, o que ela não está dizendo, é que por detrás de cada um desses motivos pontuais sobre os quais eu falei aqui, tem uma questão chamada propósito. Você acordou porque você acredita que levar seu filho, sua filha ao médico, à escola, fazer um trabalho, tomar um café da manhã para depois voltar a dormir, que privilégio, hein, gente? Quem pode fazer isso? Viajar, fazer sei lá o quê, você acredita que isso dota a sua vida de sentido. E as pessoas que vão exaurindo a dimensão de sentido da vida lidam a cada momento com um penhasco daquilo sobre o que o Camus falou na primeira frase do mito de Sísifo e que eu já mencionei aqui, a perspectiva do suicídio. Ou então, a perspectiva da exaustão da vontade de viver. E isso tem um nome e tem uma hiperdiagnose na nossa época: depressão. Eu ainda vou ministrar uma aula aqui no meu canal do YouTube, dizendo para vocês que o niilismo é uma patologia, dizendo para vocês que o niilismo é um despenhadeiro dogmático, antiplástico, que leva as pessoas à exaustão da vontade de viver. Ô Vassoleiro, o que você está dizendo, trocando em miúdos aí? Você está cercando Lourenço? Já ouviu essa expressão, gente? Cercar a moita, cercar Lourenço? Isso é uma expressão lá do interior de São Paulo. Minha mãe e minha avó, que eram da roça, do interior de São Paulo, falavam: você está cercando muito Lourenço. Vai direto ao ponto. O que é o direto ao ponto? Direto ao ponto é o seguinte, gente. O direto ao ponto é só o seguinte. Existe para todas as pessoas que saem, se alçam da cama de manhã, a ilusão de sentido. Peraí, Vassoler, que história é essa? Vamos pegar aqui o ateísmo do Camus, ou quem for ateu e ateia e que estiver assistindo a essa aula, todos aqui são respeitados e bem-vindos e bem-vindas aqui ao meu canal, mas vamos pensar sobre isso. A vida não faz sentido, né? A vida não tem propósito, a vida é uma chuva de átomos caótica, chuva caótica e átomos caóticos, que se combinaram por aleatoriedade, caos, tiveram bilhões de anos para realizar suas respectivas combinações. Conhecer uma pessoa, se casar com ela, fortuito, gratuito. Ter um filho e aquela pessoa ser meu filho, ser minha filha, fortuito, gratuito. Perder a capacidade de fala, não poder mais andar, sofrer um acidente, sofrer um AVC, gratuito. Nada tem sentido. A vida é um punhado idiota de som e fúria, meaning nothing, significando nada. Como diria uma das passagens mais brilhantes do dramaturgo, não o Terêncio, que eu sempre cito, mas um dramaturgo aí de quem vocês talvez tenham ouvido falar. Conhece um tal de William, gente? Tal de William Shakespeare? É, gente. Tá aí. Só que tem uma coisa. E uma vez eu estava dando uma aula sobre o Camus, já faz um tempinho, já estava dando uma aula sobre o Camus, e aí veio uma pessoa aqui, muito espirituosa aqui no chat, falou assim: pô, pro Camus é fácil dizer que é preciso imaginar Sísifo feliz. Porque, pô, o cara talentoso, boa pinta. As moças, era um rapaz ali que era admirado pelas moças, né? E com todo respeito aí a todas e todos que estão assistindo essa aula, o que falavam do Camus, tô só reportando isso. Ou seja, o cara tinha vontade de viver, ele tinha por que viver. É mesmo, gente? Então me expliquem o Kurt Cobain. Vocês lembram do Kurt Cobain? O vocalista do Nirvana, talentoso? Tudo que eu falei do Camus pode ser dito sobre ele. Vocês sabem o que aconteceu com o Kurt Cobain em 1994? Eu tinha uma amiga no primeiro colegial, a Bruna.
Estudou comigo em 1997. Pouco tempo atrás, né? Mais da metade da minha vida. O pequenito Vassoler tinha 15 anos. A Bruna, uma moça formidável. Se você falasse mal do Nirvana ou do Kurt Cobain, nossa senhora, ela matava você. Porque ela era apaixonada pelo Kurt Cobain e pelo Nirvana. Kurt Cobain se matou, gente. Kurt Cobain teve no Brasil, inclusive, viu? Acho que ele, não sei em que ano exatamente. Quem souber, quem gostar, eu gosto muito do Nirvana, eu gostava. Eu já fui metaleiro, gostei de punk rock, heavy metal, death metal. Gostava bastante do Nirvana nessa idade aí. Gostava mesmo. O cara se matou, gente. O cara se matou. E aí eu quero dizer para vocês o seguinte: existe uma dimensão de projeção de sentido como uma ponte por sobre o nada, por sobre o caos, para que a pessoa permaneça em vida. Ah, não, Vassoler. Eu não quero nem saber disso que você está falando. Não existe nenhuma projeção de sentido, não existe nenhuma ilusão. Eu vivo porque eu vivo. É mesmo? Então tá bom. Você já teve dor no joelho? Dor no ciático? A vida já começou a capengar? Ou seja, já teve alguma tragédia na sua vida? Alguma coisa já fez com que a sua vida não pudesse parecer uma sucessão de dias? Vocês já pararam para pensar que o sol nascer amanhã é uma ficção? Porque um dia ele não vai nascer para mim. E não vai nascer para vocês também. Eu não sei que dia vai ser o dia da queda da guilhotina, mas vai acontecer. E pode acontecer alguma coisa na vida de vocês, na minha vida. Batamos na madeira. Vocês têm madeira? Eu tenho aqui, ó. Vou bater na madeira aqui. Bati na madeira. Pode acontecer uma coisa que vire de uma maneira irrevogável isso que eu chamo de sucessão da vida. Eu ainda com 40 anos não sinto isso. Ainda eu não sei o que é lombar, eu não sei o que é joelho, eu ainda não sei o que é coração. Eu só sei o que é coração, eu só soube o que é coração quando eu me apaixonei. Aí eu soube. Palpitação, momentos de euforia. Mas eu nunca senti dor no peito. Eu tenho uma saúde, graças a Deus, muito boa, mas vai chegar a hora. Para todos nós, para todas nós. E o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer para vocês o seguinte: algo que o Camus sabia, inteligente que era, sagaz, talentoso, não dogmático. Tem muito dogmático, né? E dogmática. Mas vamos pensar aqui. A vida como... Aliás, quem já tinha dito isso foi o Ivan Karamazov, do romance Os Irmãos Karamazov, já tinha dito isso. O que o Ivan Karamazov tinha dito? O Ivan Karamazov tinha dito assim: até os 30 anos, a vida até vale a pena. Porque o montante de alegria pode eventualmente superar o vale de lágrimas, o deserto de gelo, indiferença, frialdade, falta de amor, afeto dessa vida. Depois o bicho pega. Depois a coisa fica brava. Quem disse isso foi o Ivan Karamazov. Alguns laboratórios, bons samaritanos, inventaram uma pílulazinha. Benditos sejam esses laboratórios. Todos os rapazes de boa vontade aqui vão celebrar isso. Que prolonga, talvez, um pouquinho para além dos 30 anos. Já tenho 40, graças a Deus, né, gente? Prolonga essa felicidade por mais tempo aí do que os 30, não é isso, gente? Né? Brincadeira jamais à parte. Que esse clima gaiato, descontraído aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler. Mas a questão é que a finitude vem. Você já... Deixa eu ver aqui, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. O pessoal tava com saudade do olha lá, olha lá, olha lá. O nosso querido Giovanni Castor, que può essere italiano come questo professore,
Tu sei italiano, amico mio, tu sei italiano. Noi siamo italiani insieme. O Giovanni Bruno Castor manda um superchat e agora eu vou responder. Muito obrigado, nosso querido Giovanni. Professor, falando em sentido, o que acha sobre o trabalho do Viktor Frankl? Vocês sabem que eu sou aqui numa sinceridade, eu vou ler o livro do Viktor Frankl, que eu sei que foi sobrevivente de campo de concentração, um guerreiro, um lutador da vida. Porque muitas pessoas vêm falar do Viktor Frankl e chegou a hora de eu fazer uma resenha sobre o livro dele. Aguardem, eu vou fazer uma resenha. Obrigado por me lembrar disso. Mas veja aqui, olhem só. Obrigado, Giovanni. Obrigado. Grazie mille, amico mio. Vamos lá. Aliás, falta pouco, hein, gente? Faltam alguns meses para a audiência dessa cidadania italiana. Oxalá, hein, gente? Pela augure, augure, pelo amor de Deus. Vamos lá, mas vamos lá. Então é o seguinte. A questão é a seguinte. Você acorda, nós acordamos de manhã porque a gente está tentando, tanto na manhã quanto na tarde e na noite, e na sucessão dos dias, semanas, meses, anos, projetar sentido para a vida. Mas a base do ateísmo, do niilismo, é não haver sentido algum. E a sentença condenatória do Sísifo é o exaurimento radical de qualquer sentido, ou é o sentido como sadismo, brutalidade daqueles deuses, que condenaram o camarada a uma pena que é vivida ou sobrevivida, não é a cada tempo, porque você está na cadeia, você pode jogar baralho de vez em quando, dar uma dormida, relaxar, ter visita íntima, direitos humanos, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Direitos humanos. Este canal do YouTube é um defensor dos direitos humanos. Para que as pessoas que estão chegando aqui pela primeira vez saibam que aqui é um canal de democracia, democracia social, né? Canal progressista. Agora, o Sísifo não tem nada disso. É rolar a pedra a cada momento. Vocês acham que vão dar uma ginginha, um licor de cereja de ginja de Portugal para o Sísifo tomar? Vai nada, coitado. Nem uma ginginha lá na belíssima cidade de Óbidos, medieval aqui de Portugal, ele vai beber uma ginginha? Não vai beber uma ginginha? Ele não tem o que fazer. O Sísifo tá numa roubada. Já ouviram essa? Não sei se ela aí no estado de vocês, no Brasil, fala assim. Lá em São Paulo fala. Tá numa roubada. Tá numa pior. Vocês estão entendendo? Para ele continuar rolando a pedra, ele precisa, olha o verbo que eu vou usar, acreditar. O Camus ateu usou um verbo correlato. É preciso o quê? Imaginar. É interessante o ateísmo imaginando, né? Não é interessante? É interessante. A imaginação. Eu posso projetar Deus aqui na minha cabeça? Posso, não posso? O ateu diz que eu projeto Deus na minha cabeça. Não é? O ateu até, por quem eu tenho o maior respeito. Então, eu sou menos afeito como ateu até a imaginação. Porque eu preciso do concreto. Ah, mas a imaginação pode ser imanente, eu posso saber a distinção. A imaginação, o descolamento em relação à dureza desse deserto de gelo, já é uma vontade de algo transcendente. Ainda que seja imanente. Algo que não esteja aqui. Algo melhor do que isso aqui. Alguém que chora para falar, eu não acredito que é tanto desamor nesse mundo. Eu não acredito que niilismo às vezes estar numa relação de tão ruim que pode ser uma relação de falta de entrega, competição, dor, dureza. Isso acontece para muitas pessoas, gente. Mas quando a pessoa projeta aquele descalabro do Sísifo em muitas pessoas que não veem mais sentido na vida, que podem assistir, podem estar aqui comigo e podem ver essa aula, podem não imaginar Sísifo, pode se sentir como Sísifos. A pessoa sabe que um telefonema, uma mensagem de WhatsApp, um e-mail, uma palavra de acalento é aquilo que fez contingente, que pode fazer com que contingencialmente Sísifo dê um sorriso, mesmo rolando aquela pedra. E essa já é uma dimensão de saída da condição do Sísifo. Mas peraí, como é que você pode sair de uma condição do nada?
da falta completa de sentido, da dimensão de que o que existe, existe e não poderia deixar de ser assim. Porque o que é, e de forma irrevogável. Vocês estão percebendo? Existe no procedimento. Olha lá, olha lá, olha lá. A nossa querida Gianna Mello Barbirato, que é italiana, aqui como de ascendência italiana como professor, vocês estão vendo aí Barbirato. Di dove sei, amica mia? De quella regione d'Italia la tua famiglia viene. A Gianna Mello Barbirato manda aqui manda superchat, não, se torna membro do canal Humanista, é muito bem-vinda e eu agradeço muito a Gianna, que faz muitos cursos pelo Zoom que eu ministro. Muito obrigado à nossa querida Gianna Mello Barbirato. E aí é o seguinte, existe então uma imaginação que pressupõe uma imagem, que pressupõe um ser outro em relação à condição sisífica. Só que esse ser outro está onde? Aqui na vida? Mas a vida é um vale de lágrimas. Eu gosto do niilismo de gabinete. Vocês conhecem o niilismo de gabinete? O niilismo de gabinete é aquele da pessoa para quem está caindo o salário na conta, a pessoa tem emprego, a pessoa às vezes está numa condição que pode ter a sequência dos dias, e a pessoa fala que a vida não faz sentido quando o sentido está organizadinho ali na vida. Agora, a hora que vem um diagnóstico desfavorável, médico, a hora que uma relação se parte, a hora que a pessoa sente a injustiça, não mais como uma questão literária, filosófica, mas na carnatura do dia a dia. E essa injustiça não é um pó que a pessoa, não é uma caspa que cai aqui no ombro. Não é um pó que a pessoa remove. A injustiça é inequivocamente atada à vida, como no Alcorão, esse lindíssimo livro do Islã, como a artéria do meu pescoço está próxima de mim. Que bela imagem do Corão, do livro da revelação para os muçulmanos e muçulmanas. Né? Grande profeta Muhammad, que recebeu a revelação do Corão. Quando a injustiça é tão próxima quanto a artéria que passa, que irriga o meu pescoço, o que eu faço? Eu vou rezar? Não, mas eu não acredito em nada. Eu vou esperar algo? Esperar o quê se a vida não faz sentido? Ah, eu vou imaginar que eu vou dizer que é preciso imaginar se for feliz. Flávio, o Camus sabia do que você estava falando? Sabia, foi ele que me ensinou isso. É que a gente tem que ler o Camus de cabeça aberta. Tem vezes, gente, que a gente só quer ouvir o que a gente quer ouvir. A gente não quer ouvir uma coisa que nos descentra. Por isso que eu falo, né? Tem muitos ateus e ateias, nihilistas, que são religiosos. Tem religioso, agora eu estou falando de religioso e religiosa, que sabe a verdade. Eu não conheço verdade nenhuma. Eu estou à busca de verdades. Aliás, eu acho que verdades, a minha desconfiança é sempre ter um plural. Né? Mas o interessante é que tem religioso que fala, eu sei a verdade. E às vezes a pessoa acha assim, a verdade está em Jesus Cristo. Eu tenho muito respeito por Jesus Cristo. Aliás, todo fim de ano eu faço uma postagem nas minhas redes sociais homenageando o aniversário de Yeshua, né? Um judeu nascido na cidade de Belém, onde eu estive na Palestina, que falava aramaico. Jesus Cristo. Yeshua, Christos. Né? Primeiro nome semítico, segundo, associado a ele, de matiz grego. Agora, alguém que seja brasileiro ou brasileira, ser cristão, é uma questão probabilística. Se nascesse na Palestina, as chances seriam dessa pessoa ser cristã, mas muçulmana, ou mesmo judia. Se fosse no Japão, probabilisticamente budista. E aí? A pessoa que tem uma mensagem diferente da sua, então não abraça uma verdade? Por que a verdade só tem um matiz? Isso é contingência nascer no lugar. Por que não pensar na comunhão das diferentes mensagens? O Camus entendeu que existe uma dimensão de ilusão inequivocamente atada à vida. E a experiência da ilusão,
do ilúzio, de algo transpassado por uma luz que não é ela própria materialização, mas é presença, é inequivocamente humana. Quando você vai estudar de maneira antidogmática os mais diferentes povos, sempre houve uma experiência do transcendente. O que isso diz sobre a condição humana? Diz sobre a esperança. Diz povos que não tiveram contato entre si, formulando narrativas, cosmologias, mitologias, teologias, teodiceias, com Deus, deuses, criadores, criadoras, com vidas que permanecem após a morte, em vários povos. E o Camus, ateu que o era, está dizendo que é preciso imaginar Sísifo feliz. Olha, como ateu, ele sabe que a pergunta deveria ser: é possível imaginar Sísifo feliz? E talvez não o seja. E o medo maior do niilismo é: e se eu tiver que fazer essa pergunta? Porque uma coisa, gente, é ser niilista e estar vivo. Isso é uma contradição nos termos e na vida. Camus sabia disso. Por isso que falou que a questão mais fundamental da filosofia e da vida é o suicídio. Para quem é niilista. Dostoiévski sabia disso. Tolstói sabia disso. Machado de Assis sabia disso. E cada um à sua maneira. Machado de Assis cavalgando o niilismo. Tolstói e Dostoiévski fustigando o niilismo. E Camus tentando esgarçar o niilismo. Deram suas respectivas respostas. É por isso que eu fiz uma pergunta como tema dessa aula. Camus era um ateu que queria acreditar em Deus? Sim, a meu ver, sim. Aliás, não só o Camus, viu, gente? Eu já dei uma aula aqui. Nietzsche, procurem aqui na playlist Aulas ao Vivo com Vassoler. Uma aula com o seguinte tema. Nietzsche teve saudade de Deus ao criar seu Zaratustra? E a minha resposta foi sim. O que é o Zaratustra? O que é o além do homem? Übermensch, em alemão. Mas existe além alguma coisa? Não, é superar, Flávia, é superar a vida nela própria. É por quê? Com que sentido? Com que propósito? Essa é a pergunta fundamental que o Sísifo não faz intelectualmente. Ele faz a cada dia. Assistam ao filme O Escafandro e a Borboleta, de uma pessoa que ficou tetraplégica e que está encapsulada, a vontade, a consciência encapsulada num corpo que não se move. Move a língua. Essa pessoa é Sísifo. A ciência tem que dar uma resposta para isso. Aliás, teve no começo da Copa do Mundo 2014, um neurocientista brasileiro, grande Miguel Nicoleles, fez ali a construção do exoesqueleto para ajudar essas pessoas a voltarem a caminhar. Isso se chama compaixão e caridade. Grande conhecimento e compaixão pela dor sisífica do próximo. Vocês lembram disso na abertura da Copa do Mundo 2014? Lembram ou não lembram? Então, essa é a questão. Camus entende, o grande leitor de Dostoiévski que era, que o apagamento da luz do céu, da abóboda celestial, que esse apagamento de luzes traz a condição trágica, angustiada, insolúvel para a existência humana. Só que Camus não acha que é o Enivrez-vous do Baudelaire. Embriaguei-vos. Não. Ele sabe que isso vai acabar. Ele sabe que essa ciranda de prazeres, de entorpecentes, de prazeres sexuais, de entorpecentes, aquilo que Blaise Pascal, grande pensador francês, Blaise Pascal chamaria de divertissement, as alienações, divertimentos da vida, que isso é fogo fato, pedra de Sísifo.
No começo parece pluma de Sísifo, depois pode virar pedra. Quantas pessoas se entregam a isso, como se essa fosse a essência da vida, depois se veem acossadas por uma nadificação radical da vida, por uma falta de sentido completa, vazias, esvaziadas. Camus enfrentou essas questões. E por dizer é preciso imaginar Sísifo feliz, ele incorreu, sabedor de que estava fazendo isso e do que estava fazendo. Ele incorreu num paradoxo, que é a condição mesma do niilismo, de quem permanece vivo, a que poucos e poucas niilistas querem chegar. Porque não querem pensar sobre isso. Muitas vezes por dogmatismo. É preciso imaginar se isso for feliz, mas é possível? Eu vou conseguir? Tem gente que está tudo bem e fala, não preciso pensar sobre isso. Sabe o que me lembra essa imagem de um niilista de gabinete, ou de uma niilista mais de gabinete, tão vivos, que continuam? Me lembra a imagem de um filme francês ao qual eu assisti há alguns anos. 16º andar, o cara está na varanda de um prédio, ele pula da varanda. 16º andar, 14º andar, até aqui vai tudo bem, até aqui vai tudo bem. 8º andar, 6º andar, até aqui vai tudo bem, até aqui vai tudo bem. Você já sabe até onde vai o tudo bem, né? Perceberam? Então, essas questões, elas são questões fundantes para a obra do Camus, e o niilismo, que era o campo dentro do qual o Camus se movia, o niilismo não tem respostas para essas questões. Na verdade, para o niilismo radical, essas questões são não questões. O problema é que essas questões não são questões, elas são vivências. Quem já sofreu um acidente, quem já viu a morte de entes queridos, quem já teve uma ruptura amorosa e perguntou por que isso aconteceu? E não só numa razão adstrita, relacionada àquele evento pontual, mas perguntou, por que aconteceu de eu perder a fé no amor? Qual o sentido de eu ter amado o pai e a mãe? Se isso não existe, se isso é uma poeira cósmica, qual o sentido disso? Camus está dizendo que é preciso acreditar em Sísifo feliz. Ele usou imaginar, mas dentro, no útero do verbo imaginar de Camus aí, existe o verbo acreditar. Um ateu acreditando? É. Paradoxo camusiano. Ateu que queria acreditar em Deus. Ele morreu muito jovem. Camus morreu pouco mais velho do que eu, salvo engano. Ele nasceu em 1913, morreu em 1960. Façam aí as contas. Muito jovem. Muito, muito jovem. Tinha 40 e... Vamos lá, gente, me ajudem aí. 47 anos, é isso? Muito jovem, pelo amor de Deus. Sequer aí chegou a completar 50 anos. Né? Eu tenho 40, imaginem isso. Morreu no acidente de carro, junto, salvo engano, junto com um de seus editores. Então, o que eu digo a vocês? Quando o Camus fala é preciso imaginar Sísifo feliz, ele diz é preciso acreditar num sentido, mesmo que provisório, para a vida. Qual a diferença desse mecanismo de projetar um sentido para a vida que o ateu e a ateia, o niilista e a niilista sabem postiço, e o expediente próprio à espiritualidade de projetar um sentido com inteligência do cosmos, da vida? Se nós não formos dogmáticos e dogmáticas, existe um sentido parelho, que eu repito, é comum a praticamente a totalidade dos povos da humanidade. A antropologia me autoriza a dizer isso. Eu sempre estudei antropologia, quando estava na graduação, com muito entusiasmo e interesse, porque além de perceber a peculiaridade de cada povo estudado, inclusive o nosso, eu percebi as contiguidades. E uma das contiguidades das ações dos demais diferentes povos é a fé.
é a expectativa de um outro, mas um outro não só aqui, mas também o de lá, do lado de lá. Seja esse lá, onde quer que a teodiceia, as narrativas cosmológicas, divinizantes projetassem. Perceberam, gente? Então nós temos aqui um paradoxo. E às vezes, nihilistas não querem lidar com esse paradoxo. Fecham a escotilha. Não foi o caso de Albert Camus. Camus quis lidar com esse paradoxo. E lidou a ponto de dizer: é preciso imaginar Sísifo feliz. Eu leio essa frase: será que eu sou ateu? Será que eu sou ateia? No caso, ateu, porque o Camus, né, era um homem. Perceberam, gente? Sabe quem tinha falado isso antes do Camus? Aliás, muitos falaram, mas um muito propício, Lev Tolstói. Eu já ministrei um curso sobre Dostoiévski e Tolstói no ano passado. Quem tiver interesse, coloca aqui debaixo desse vídeo um comentário. Vocês podem se inscrever para ter acesso às aulas. E no livro Uma Confissão, Tolstói chegou a uma conclusão parecida com Camus. Só que com outras palavras, outros termos. Ele disse que a pessoa não se mata diante do deserto de gelo dessa vida porque tem fé. É como se ele dissesse, e eu escrevi isso, eu escrevi essa imagem no começo do ano de 2017, num texto que eu escrevi sobre uma confissão do Tolstói para o caderno literário, aliás, do jornal O Estado de São Paulo. A fé não move montanhas, a fé faz alguém escalá-las. E para subir uma montanha, olha a imagem sisífica, é preciso ter propósito, não é? Para rolar essa pedra é preciso ter propósito. Mas como é que o niilismo pode ter propósito? Eu já conheci niilista, que se diz niilista, que é pai, que é mãe. Olha, gente, o que a gente diz da boca para fora é uma coisa, mas alguém, para ser pai e mãe, acredita na existência. Porque, inclusive, é um ato de muita caridade, compaixão e fraternidade trazer uma pessoa a esse mundo. Aliás, na atual circunstância desse mundo, algumas pessoas diriam que até anticompaixão, porque, nossa, coitado da pessoa que está chegando aqui. Mas é um ato de afirmação da vida. Niilista não tem filho. Niilista não tenta se relacionar. Mas, Flávio, esse seria o tipo ideal do niilista. Ué, mas não é o esboroamento radical da vida, dos valores? Philip Meinlander, um discípulo de Schopenhauer, de Arthur Schopenhauer, que dizia ser um grande niilista, mas permaneceu vivo e se alimentando muito bem até o fim da vida, né? Parece o Quincas Borba do Machado de Assis, com a sua ironia lancinante. Falava sobre a fome do mundo mordendo uma gorda coxa de frango. E o Schopenhauer falava do vale de lágrimas do mundo, né, da tristeza do mundo, propugnava, aspergia o niilismo, bem aquecido, alimentado, morando bem, um pai que deixou uma polpuda herança de fio a pavio de sua vida. Quem leu O Mundo como Vontade e Representação sabe que há a negação da vontade de viver. Schopenhauer não é um apologista do suicídio, pasmem. Mas o Meinlander, o Philip Meinlander, achava que o Schopenhauer não era um nihilista radical. E aí o Philip Meinlander escreveu um livro chamado A Filosofia da Redenção, e no ano da publicação desse livro, se enforcou. Esse é nihilista. Esse é um nihilista. Camus sabia disso. E é por isso que ele tentou escrever um ensaio, e ele escreveu um ensaio, para tentar torcer a questão e falar: não, não é possível que o niilismo redunde apenas na forca. Mas ele sabia que era bem provável. Se não na forca efetiva, ao menos na exaustão da vida como depressão radical. Vocês percebem, não? É, gente. Então, Camus acredita que é possível imaginar Sísifo feliz. Por isso ele diz é preciso.
Perceberam? Ô Flávio, vai gostar de paradoxo assim lá longe. Não me culpem, gente. Esse é o niilismo em face do paradoxo. Esse é o niilismo que permanece vivo. É um paradoxo. Sísifo que quer permanecer vivo. Niilismo que quer permanecer vivo. Paradoxo. Como resolver esse paradoxo? Camus tinha os seus compromissos de vida. Se ele não fosse Camus, será que ele permaneceria vivo? Não é uma questão válida? É, é. Perceberam? Vamos dando um like no vídeo, vamos curtindo esse vídeo, vamos disseminar esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao meu canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal e toque a sinetinha para poder receber as notificações. Pessoal, vamos colocar aqui as perguntas de vocês. Quem quiser apoiar financeiramente esse canal, pode ir aqui embaixo, quem estiver aqui no YouTube, pode aqui embaixo do chat, clicar aqui no quadradinho, no retângulozinho onde tem um cifrão, tá? E vão se abrir 3 abas. A aba do Super Sticker, para uma saudação paga, a aba do Super Chat, para uma pergunta paga, e a aba do tornar-se membro. Vocês podem apoiar o canal. Coloquem, por favor, as perguntas de vocês aqui no chat ou aqui no Instagram. Coloquem as perguntas de vocês que eu vou responder as perguntas de vocês a partir de agora, tá bom? Vamos procurar aqui umas perguntas de vocês nessa aula. Vamos lá. Olha o Davi. O Davi fala assim: Emil Cioran. Sabe quem me ensinou isso, gente? Eu estive em Bucareste. E aí eu fiz uma amiga, que é uma moça muito inteligente, que adorava ler literatura e filosofia, e ela me ensinou a pronúncia do nome do grande Emile Cioran. O pessoal fala Cioran, mas o Cioran não é francês, gente. Né? O Cioran é romeno. Grande autor. Isso que o nosso querido Davi está falando é perfeito. Tem um documentário sobre o Cioran, vocês conseguem achar no YouTube. Obrigado, Davi. Vocês conseguem achar aqui no YouTube. E o Cioran fala que ele ficou tentando brincar com a morte. O Cioran era ótimo escritor. Segundo consta, era um bom amigo das pessoas. Era um antinihilista. Tergiversou nesse sentido. Ele, ao menos, falou: eu tenho que parar de ficar escrevendo livro. Palavras do Cioran não são minhas. Eu tenho que parar de ficar escrevendo livro, porque senão eu estou dando propósito. Eu tenho que parar de ficar aceitando prêmio literário, porque eu estou referendando a vida. Que história é essa? Esse tá percebendo as incoerências do niilismo. O niilismo, gente, é uma... Eu chamaria de uma patologia que ele vai levar as pessoas ao despenhadeiro, ele vai desestruturar as relações que as pessoas mantêm umas com as outras e consigo mesmas. É uma grande destruição. E a pessoa tinha uma vivificação de vida. O Cioran era filho, salvo engano, de clérigo da Igreja Ortodoxa na Romênia. Então aí o Nietzsche também era filho de pastor protestante. Vamos lá, deixa eu ver aqui as perguntas de vocês. Olha que interessante, o nosso querido Daniel Cerqueira. Acredito que sou um niilista teoricamente, mas no cotidiano da vida sou um não niilista. Daniel, ótima. O Daniel, parabéns pela colocação. O Daniel é uma pessoa que está percebendo essa dimensão do paradoxo. Daniel, talvez você não seja niilista sequer teoricamente. E aí eu proponho a vocês o seguinte: gente, vocês já fizeram perguntas distintas? O pessoal tem curiosidade para tomar o ayahuasca? Vocês já ouviram falar do ayahuasca? Vocês já foram ao terreiro de Umbanda? Vocês já foram ao terreiro de Candomblé? Vocês já foram ao centro espírita? Vocês já tentaram fazer contatos? Já se abriram para experiências? Às vezes a pessoa não quer ler
sobre a história da religião, sobre a história da espiritualidade, os mais diversos vertentes, mas a pessoa pode querer ter uma experiência. Por que não buscar? Vai cortar um dedo? Vai machucar? Olha, de repente, gente, pode ser uma experiência luminar. Estudem, entrem no site do Núcleo de Pesquisas em Espiritualidade e Saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora. Vejam quantas pesquisas sobre parapsicologia, mediunidade, vida após a morte, questão de cura por passe, por oração. Veja quantas pesquisas são feitas. Vamos desdogmatizar a dimensão da nossa certeza. Vamos postular a dúvida. E aí, eventualmente, a pessoa pode ver. Perceberam? Olha aqui, ó, a Valéria colocou aqui o NUPES. Está aqui, ó, o nome da Valéria aqui. Vamos lá. O Ivan Santos. O engenheiro Kirillov de Os Demônios seria o protótipo clássico do niilista? Obrigado pela pergunta, Ivan. O Kirillov de Os Demônios, desse romance do Dostoiévski, sobre o qual eu ministrei um curso já no ano passado. Quem quiser ter acesso às aulas, manda uma mensagem para mim que eu explico como se inscrever. Esse sim. Por quê? Olha a tragédia. Dá uma bala na cabeça. Que horror, gente. Que tragédia. Vocês estão percebendo? Então, sim. Como Philip Meinlander. Estão percebendo aí a questão, gente? Vamos lá. A Ilana está perguntando assim, a nossa querida Ilana Rodrigues. Um abraço para a Ilana, que, salvo engano, está inscrita no curso sobre o romance O Estrangeiro do Camus. Um abraço para a Ilana. Professor, o absurdo da vida seria esse paradoxo entre a falta de sentido e o acreditar e imaginar Sísifo feliz? Exatamente, querida. Exatamente isso. É que existem pessoas que querem achar que esse paradoxo não existe. Alguns niilistas e algumas niilistas querem achar que esse paradoxo não existe. Mas é isso que o Camus percebeu. E por isso o Camus tinha abertura para a espiritualidade ou para a transcendência. Porque ele sabe que a ilusão é necessária para viver. Senão a pessoa não levanta da cama. Esse é o começo da finitude. E a finitude não é, por exemplo, eu tenho 40, aí você vai fazer um estudo algorítmico meu, vai pegar como é que era a situação de saúde dos meus pais, né? Ou seja, questão genética da minha saúde, vai ver como eu me alimento, como eu vivo, a carga de estresse, e aí você vai. Uma vez eu conheci um rapaz nos Estados Unidos, na cidade de São Francisco, tinha ido lá para participar de um congresso, e um rapaz disse que estava desenvolvendo um software para acoplar o corpo da pessoa para fazer medições sanguíneas, para cada dia falar, ó, probabilisticamente te faltam tantos dias para viver. Vocês acreditam nisso? Mas é verdade. Então, probabilisticamente, talvez eu tenha aí uns 35, 36 anos, tenho 40. Talvez, tá, gente? Mas isso, probabilisticamente, isso significa que a finitude só virá nessa época? Não, depende do que for acontecer e coisas em relação às quais eu tenho controle algum. Então, o Camus pensou na finitude não como daqui a 3 décadas, ele pensou como a finitude que o Sísifo vive a cada momento, tendo que fazer a escolha de permanecer vivo num deserto de gelo. Por que permanecer vivo? Por que se casar? Ô, gente, qualquer pessoa que já namorou, qualquer pessoa que se casou ou está casado, casada, sabe que é difícil. Sabe que são muitos as vontades diversas, os desentendimentos, uma tentativa, quando há amor, né, e vontade de permanecer junto, de construir um nós ao invés do eu e do teu, do eu e do tu, construir um nós difícil, né? Para seres egoístas como nós e vivendo numa sociedade com tanta reprodução de competitividade e egoísmo. A pessoa acredita nisso. Acredita por quê? Ah, porque seguiu uma tradição? Tá, mas se a pessoa tiver algum tipo de ruminação da dor, a pessoa sabe que, pelo amor de Deus, é muito duro. Eu estou falando do relacionamento, poderia falar do trabalho, de qualquer propósito. Perceberam? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Olha aqui o Vladimir Reder, que com esse, meu querido Vladimir, olha, o nome
o nome é russófilo, Vladimir, e o sobrenome germanófilo, Reder. O Hans Castorp, grande Hans Castorp, que vai escutar as discussões entre o Nafta e o Settembrini, lá no romance A Montanha Mágica do gigantesco Thomas Mann, cuja mãe era da onde, era da onde, era da onde? Brasil, a mãe do Thomas Mann é brasileira. Ei, gente, grande Thomas Mann. O Hans Castorp no romance Der Zauberberg, A Montanha Mágica, foi caminhando para o niilismo até o ponto de se jogar num fronte de um campo. Peraí, o Hans Castorp no romance A Montanha Mágica, do Thomas Mann, foi caminhando para o niilismo até o ponto de se jogar no fronte de um campo de batalha da Primeira Guerra? Olha, Vladimir, aí sim a pessoa vai ver o que é a sensaboria do universo, né? Aí sim a pessoa vai perceber o que é finitude. Eu conheço niilistas que falam de finitude e estão muito bem vivinhos da Silva e vivinhas da Silva. O que é a experiência da finitude? Eu conheço pessoas que assistiram à morte do pai, mas assistiram assim, o pai morrendo na frente da pessoa. Não, não foi o meu caso, mas eu conheço pessoas que passaram por isso. Nunca mais essas pessoas foram as mesmas. É por isso que falar de literatura, como o Camus fala, não é falar de jogo textual, a tática narrativa vai para cá, vem para lá. A literatura é a síntese de todos os campos da vida, na experiência integral da personagem, que enriquece a nossa percepção, sobretudo para as questões mais escatológicas, mais profundas da vida. Olha lá, olha lá, olha lá. O nosso querido Gleison, que salvo engano é o Gleison Martins, manda um super, manda não, manda um super sticker aqui, está inscrito no curso sobre o Estrangeiro do Camus, e eu mando um grande abraço para o nosso querido Gleison. Obrigado, Gleison. Então, gente, é o seguinte, eu quero terminar essa aula aqui de hoje. Podem mandar as perguntas de vocês, se tiverem mais perguntas aí. Que é a seguinte: na universidade, mas não só na universidade, mas eu vou falar da universidade, que é o local onde eu estou, de onde eu venho, né? Porque eu fiz a graduação em Ciências Sociais, fiz mestrado em Teoria Literária, doutorado em Teoria Literária, fiz pós-doutorado sobre sempre estudando Dostoiévski, mas o Dostoiévski, a teoria crítica, o Karl Marx, o Sigmund Freud, o Allan Kardec, o Hegel, um, um pool, um corpo de campos pelos quais eu queria transitar, o Santo Agostinho, questões que me mobilizam. Eu defendi uma tese de doutorado na Universidade de São Paulo falando sobre Deus, falando sobre Deus em Dostoiévski, colocando o Dostoiévski em diálogo com Hegel e o Allan Kardec. É isso mesmo que vocês ouviram. E por que eu fiz isso? Por que eu não posso falar disso na universidade? Às vezes, sobretudo no campo das ciências humanas, isso vira um tabu. Em dois campos que eu transitei, pelos quais eu transitei, o marxismo e a psicanálise. Aliás, vou começar minha formação em psicanálise daqui a 2 meses. E por que não se pode falar disso? É uma questão que transpassa vários povos. É uma questão que se confunde com a história da filosofia, com a história da literatura. Dá para ler Dostoiévski sem falar sobre Deus? Não. Dá para ler Dante Alighieri, Lev Tolstói, Thomas Mann, mesmo Machado de Assis, que não acreditava em Deus, Albert Camus, sobre quem eu falei hoje. Então, às vezes as pessoas, eu deparei com isso, eu tinha amigos e amigas na universidade que acreditavam em Deus, alguns amigos e amigas, não falavam, porque tinham medo de ostracismo. Não é meu caso. Desde que eu fundei esse canal, eu venho falando sobre espiritualidade aqui. E eu vou falar sobre espiritualidade muitas vezes, e vou falar até o fim dos meus dias disso. É uma das coisas mais importantes para mim. Então, se você acompanha o meu trabalho, você não precisa concordar comigo. Ninguém está dizendo aqui para você concordar comigo. Mas se você chegou aqui ao meu trabalho, se você vem acompanhando as minhas aulas, se você vem acompanhando as minhas resenhas de livros, minhas resenhas de filmes, as viagens de Vassoler, as aulas aqui com Vassoler, as leituras de Vassoler, esse é o conteúdo do meu canal. Se você vem, é curioso, curiosa sobre isso, por que você não dá aquele estalo e vai fazer uma procura? Vai ler, por exemplo, o Alcorão. O Alcorão. Já leu a Bíblia? Já leu o Alcorão?
Já leu o Livro dos Espíritos do Kardec? Já leu Agostinho de Hipona? Eu estou tentando. Tem um livro da. Oh, meu Deus, estou esquecendo o nome agora da autora. Eu já falei sobre ela. Uma História de Deus. Oh, meu Deus, como é que é o nome daquela autora? Uma estudiosa das religiões. Nasceu na Inglaterra. Oh, meu pai eterno. Se alguém souber o nome dela. Olha lá, olha lá, olha lá. O nosso Eduardo aqui, legente, manda. Acabou de se tornar membro. Valeu, Eduardo, que está inscrito no curso sobre o Camus. E o Pedro está falando assim: como é que é? A aula de Camus será só sobre o estrangeiro ou outras obras? Deixa eu te falar uma coisa, Pedro. Deixa eu colocar aqui para você, meu amigo, que é o seguinte, ó. Para responder para o Pedro aqui, eu vou colocar aqui no negócio e vou compartilhar aqui com vocês, ó. Isso aqui, ó. Vou compartilhar com vocês isso aqui. Gente, é o seguinte, esse curso é sobre o estrangeiro do Camus, tá? Mas quem se inscrever nesse curso, cujas vagas já acabaram pela Simpla, quem quiser vai ter que mandar um e-mail, para esse e-mail que está aí, ó, within_indevir@yahoo.com.br. Aí vocês conseguem se inscrever no curso. Quer dizer, pelo menos entrar na fila de espera, podem se inscrever para ter acesso às aulas gravadas, tá bom? Porque talvez não haja mais vagas, mas pode ser que uma vaga ou outra sobre. Aí vocês entram aí. Tá aqui, ó. Quem quiser se inscrever no curso sobre o estrangeiro do Camus, manda um e-mail para o Vassolera aqui, falando que quer se inscrever. Eu falo como é que tem que fazer um Pix. Aí o valor é acessível e democrático. E aí vocês conseguem se inscrever, tá bom? Tá aí, ó. Já deixei aí na aula. E aqui o nosso querido Davi fala é a Karen Armstrong. Nossa, essa autora é fundamental. Leiam Uma História de Deus da Karen Armstrong. Leiam o Paul Ricoeur, deixa eu colocar o nome dele, A Questão do Mal. Deixa eu colocar, um livro importante para minha formação, de Paul Ricoeur. Deixa eu colocar para vocês aqui, ó. Tá bom? Tá aqui, ó. Ô Vassoler, você não tem receio de que você falando sobre esses temas, as pessoas considerem aí uma questão aí para-universitária? Nenhum. E quem considera que esses temas sobre os quais eu estou falando não podem ser tratados nas ciências humanas, nas humanidades da universidade, me desculpa, é uma pessoa dogmática. Porque esse tema transpassa a história humana. Não vou falar por quê. Porque em determinado momento a ciência teve uma virada. Aliás, vou chamar o professor Alexander Moreira para falar dessa questão da ciência, da história da ciência, de como a ciência foi se apartando da espiritualidade, apesar de haver muitas pesquisas nesse sentido agora. Ele vai estar aqui, já confirmou. Nós vamos fechar em março para ele vir aqui, que é um dos coordenadores, junto com o professor Humberto Schubert, do Núcleo de Pesquisas em Espiritualidade e Saúde. Agora, porque alguns cientistas e algumas cientistas postulam uma certeza que eu não tenho, que eu não sei de onde eles têm. É por isso que há um litígio irrestrito, vocês percebem? Então tá aí, gente. Então, pessoal, coloquem aí para vocês se abrirem para essas leituras, tá bom? Então, gente, muito obrigado pela audiência de todas e todos vocês aqui nessa aula. Agradeço muito a presença de vocês, muito obrigado. Essa foi a primeira atividade ao vivo desse ano de 2022, agora volta a programação ao vivo, quer dizer, ao vivo, mas gravada agora, né? E quando forem as resenhas são gravadas, vão ser inéditas, acabaram as minhas férias. E muito obrigado a todas e a todos vocês aí, porque as vagas do curso sobre o estrangeiro do Camus, foram embora. Quem quiser, já sabe, eu deixei aqui o meu e-mail aí, vocês podem pegar a aula de novo aí e ter o caminho. Tá bom, gente? Muito obrigado a todas e a todos vocês, um forte abraço. Tchau, pessoal, valeu, gente, até a próxima aula. Tchau, pessoal, valeu, 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 gente, valeu, valeu, valeu.